Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Esther, eu tenho 17 anos e eu sou do terceiro ano 1. Olá, meu nome é Brenda, eu tenho 17 anos, sou do terceiro ano 1 e estudo no Antônio de Queiroz. Oi, meu nome é José Victor, tenho 18 anos e estudo na Escola Antônio de Queiroz. Meu nome é Giovanni, tenho 17 anos e sou do terceiro 1. Vou fazer uma leve introdução sobre o que é o determinismo. Talvez você já tenha se perguntado, ao longo da sua vida o que é determinismo, ou talvez você nem saiba, nunca nem tenha ouvido falar sobre determinismo. O determinismo, a palavra determinismo vem do verbo determinar e acredita que todos os indivíduos, por sua vez, estão determinados a fazer escolhas e decisões ao longo de suas vidas, mas não porque eles querem, e sim pois aquilo está determinado a eles. Basicamente, o determinismo acredita que não existe livre-arbítrio. Então, tudo que você fizer... Existem vários tipos de determinismo, Mas o determinismo acredita que tudo que você fizer vai te levar ao seu destino. Não importa quais escolhas você tenha. Para a gente entender melhor sobre determinismo, que é um assunto meio... A gente não pode ficar na superficialidade, então a gente tem que se aprofundar um pouco mais. Então eu vou contar para vocês uma história que fala de uma forma mais profunda sobre o que é determinismo. Que é a história do tragediógrafo grego Sófocles. E na história escrita por ele existe um rei chamado Laio. Esse rei vai até um oráculo para saber sobre o destino do seu filho. E ao descobrir que o garoto iria matá-lo e casar com sua esposa Jocasta, seu serviçal manda amarrá-lo em uma árvore para que ele morresse. Só que o filho dele, Edipo, é resgatado. E ao longo da trama acontece o quê? Edipo tem um confronto com um homem, ele mata este homem e esse homem era seu pai. Então já se cumpre a primeira coisa que estava determinada para ele, matar o seu próprio pai. E como o pai dele era o rei, o seu reino, a sua cidade, que era Tebas, ficou sem um rei. Então ele teve que se casar com a rainha. Então daí se cumpriu a segunda coisa que estava determinada a ele, que o oráculo determinou a ele. Que era o quê? Casar com a sua própria mãe. Então é muito interessante porque depois, no finalzinho, ele fica tão transtornado por perceber que não importa o que ele faça, seu destino está determinado a ser o que aquele oráculo tinha falado, que ele arrancou seus olhos e fugiu da cidade de Tebas. É uma história muito profunda, mas a mensagem a ser passada é que apesar das escolhas dos personagens principais da trama, eles não conseguem fugir do seu destino. Aquilo está determinado a eles. E parando para ver assim, o determinismo ele tem muito, muito, muito a ver com religião também. Existem muitas religiões que acreditam que existe, que há um propósito pra gente, que aquilo está determinado. Não importa você tentar fugir. Aquele é o seu destino. Eu, particularmente, acredito, mas não acredito. Eu acredito no codeterminismo. Basicamente é isso. Eu acho que o codeterminismo é o que eu mais consigo acreditar nele, entendeu? Então... Mas enfim, o que é codeterminismo? A gente vai aprender isso sobre os tipos de determinismo. Então, pessoal, voltando no que... Dando continuidade no que a Esther falou, ela falou bastante sobre a questão do conceito. Ela conceituou para vocês o determinismo. E nessa parte eu quero falar mais sobre um exemplo para vocês poderem entender um pouco melhor do que está se tratando e terem outros pensamentos, outras respostas para o determinismo. Bom, um exemplo que eu vou dar. Para colocar isso e ficar mais claro, eu vou usar uma situação que é o Mário que vai jogar um jogo de bola, aquele jogo de taco, que é chamado, acho que em alguns lugares é chamado de jogo de bilhar. Bom, ele usa o taco e ele bate em uma das bolas, que seria a bilhar número 1, e está e começa a se mover batendo em outra bola, que é a 2. Então, a partir disso, a gente pode entender e ver que a bola passa a se mover a partir disso.
Assim, a gente tem uma forma de... a gente tem sequências de acontecimentos que se relacionam de forma casual. Aí, o que a gente pode apontar é que o movimento da bola 2 foi determinado pelo movimento da bola 1. E essa determinação foi feita por Mário, né? Mário, a pessoa que fez a ação que eu citei no exemplo. Então, como eu falei, a bola 2 foi uma ação determinada, mesmo que dizer que ele não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente porque para ele poder conseguir fazer aquilo, ele teria que ter batido a bola 1 na número 2. Aí a gente pensa, seria impossível a gente pensar em outra forma, né? Outra forma que a bola poderia ficar parada, sendo que não teria como ela ficar parada, já que ela foi arremessada. Porque a gente tem que levar em conta uma frase que é o seguinte, as mesmas causas devem produzir os mesmos efeitos. Bom, terminando esse exemplo, a gente vai mais pro agora, né, citar mais os tipos de determinismo, e eu vou dar essa fala aqui pro Giovanni e a Brenda, eles vão comentar melhor sobre, e é isso, deixa eu passar aqui para eles. Bom, e para a gente poder estar dando continuidade sobre o assunto de determinismo, a gente não poderia deixar de falar dos tipos, né? Os tipos de determinismo. Foram criados, né, diversos tipos de conceitos para o determinismo, a partir do modo como a casualidade e determinação são compreendidas. Então, eu vou estar falando um pouco sobre o pré-determinismo, o que é o pré-determinismo, o pós-determinismo e o codeterminismo. Depois a Brenda, aí também do grupo, vai estar dando continuidade falando dos outros 3 tipos. Então, o pré-determinismo ele é considerado um determinismo mecanicista. Isso é a determinação das causas. É colocada no passado, sendo os acontecimentos presentes e futuros causas de fenômenos explicados em condições iniciais do universo. Já o pós-determinismo é baseado na teologia, estudo filosófico dos propósitos e finalidades. Este modelo de determinismo alega que a determinação dos fatos está no futuro, ou seja, tudo acontece de acordo com um propósito ou razão de alguma entidade divinal que não pertence ao universo humano, a vontade de Deus, por exemplo. Já o codeterminismo, ele é similar à teoria do caos. O codeterminismo defende a relação ocasional das causas como geradores de novas realidades. Por exemplo, os efeitos de uma causa podem se transformar nas causas de outros efeitos de uma realidade diferente das causas anteriores. É isso aí. Nesse modelo, o determinismo é posto no presente ou na simultaneidade dos processos. Mas para fechar, eu acho importante falar sobre a relação entre determinismo e liberdade. Porque, olhando assim, parece ser 2 coisas bem contraditórias, né? Mas há outras pessoas, inclusive estudiosos, que eles não interpretam o determinismo e a liberdade como contraditórios, né? Então eu vou estar falando aqui um pouco das críticas que o determinismo sofre e os deterministas que rebatem essas críticas, e também um pouco sobre os estudiosos que não interpretam as 2 como contraditórias. Então vamos lá. O determinismo, por que ele é alvo de muitas críticas entre os pesquisadores e os filósofos? Porque eles defendem o conceito de livre escolha e livre arbítrio, uma não casualidade. Eles afirmam seu ponto de vista alegando que o espírito, a alma, o desejo, a escolha, a vontade humana, por aí vai, não coexistem no mesmo universo casual da natureza, não sendo regidos pelas mesmas leis imutáveis. Já os deterministas, eles rebatem as críticas porque estes ignoram o codeterminismo, ou seja, o conceito de que existem relações entre várias realidades diferentes, seja molecular, social, planetária, psíquica e por aí vai. E como eu disse, há outros estudiosos, como Nietzsche e Deleuze, não sei pronunciar, desculpa, que eles não interpretam o determinismo e a liberdade como algo contraditório.
A liberdade não seria apenas a escolha entre opções que já foram determinadas desde sempre, que já foram criadas. Assim sendo, este princípio, determinação já existente no passado, é característico do pré-determinismo. E dando continuidade no que o Giovanni estava falando, a gente também tem o determinismo genérico, que basicamente ele não é uma forma de determinismo precisa. Basicamente ele se baseia na afirmação de que o gênesis e a condição genética de uma pessoa pode determinar a sua vida. O geográfico, o determinismo geográfico, ele já é, né, outro ladinho, assim, que seria mais ou menos o que o meio ambiente é que determina o comportamento do indivíduo que vive nele. Como se, tipo, né, fosse totalmente diferente só por causa que tá ali. E o social, que, né, é o que tá realmente no nosso dia a dia, que eu acho, né, pelo menos por mim, que ele também, né, tem um pouco do geográfico e já envolve meio um pouco, assim, o lado social, capitalista e tal, da sociedade, né, que, enfim, eles acreditam que o meio social que o indivíduo nasce determina a sua vida e suas ações. Então, tipo, se ele nasce em um lugar violento, ele pode ser violento. Então, as pessoas acreditam nisso, sabe? Também, eu não sei se já viram, né, que, por exemplo, algumas pessoas têm um pouco de preconceito com pessoas que nascem em tal lugar. Pessoas que, por exemplo, vou citar o meu exemplo aqui. Eu moro no Lindo de Luca. O pessoal fala assim, que não sei o que esse lugar é meio estranho, que a Brenda mora lá, que não sei o que. Mas não é um lugar ruim, sabe? Eu acredito que existe, tipo, muita coisa ruim no mundo. E isso existe em todo lugar. Mas não significa que só porque tem isso ali naquele lugar, né, dominante ali naquele lugar, né, que todo mundo seja daquela forma. Porque quem é você pra dizer isso, sabe? E é algo muito louco de se falar, porque se você começar a falar, se você apontar os fatos, a gente vai conversar sobre isso por muito tempo. E eu acho que hoje em dia o determinismo social ele é usado como uma forma de explicar a classificação social das pessoas, sabe? Então tem mais a ver com preconceito e, sabe, aqueles problemas assim que você costuma ter porque você não tá ali, não gosta das mesmas coisas que aquela pessoa, acaba tendo aquela exclusão, né, de tais grupos sociais da nossa vida. E aproveitando, né, essa brecha aqui, eu não sei se eu acredito totalmente nesse negócio de determinismo. Eu acho que algumas coisas acontecem na nossa vida por algum propósito, claro. Mas eu tenho um grande ponto de interrogação na minha cabeça do porquê, sabe? Eu acho que todo mundo tem. E isso é muito louco porque a gente se questiona de tudo. E eu acho que é o certo a se fazer, né? Porque assim você vive de uma forma melhor e consegue entender. Consegue não, né? A gente sempre vai tentar ao máximo, né? Mas você fica ali, tentando se encaixar na sociedade, né? Só ali. É muito louco pensar isso.
Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast, o tema que a gente abordou, o jeito com que a gente trouxe aqui para vocês. A gente espera que vocês tenham gostado. Muito obrigado e é isso.